Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa segunda aula, nossa imersão no livro do profeta Ezequiel. Infelizmente, eu já tinha gravado essa aula e acabei perdendo, essa gravação, tá? Então, eu estou regravando essa aula. Haverá um vídeo introdutório dessa aula de uns 8 minutos, que eu estarei enviando a vocês, já enviei na verdade, Essas horas vocês já devem ter visto, e eu estou dando sequência então agora nessa aula, refazendo a mesma, tá bom? Mas é importante aqui para nós essa introdução, por isso que eu estou enviando para você aí, tá? Então, retornando aqui, queridos, tá? Pro nosso texto, capítulo de número 2 do livro do profeta Ezequiel, eu quero que você entenda aqui que o capítulo 1 ele termina com Ezequiel caído, tá? Essa queda de Ezequiel, ela é decorrente da manifestação da glória de Deus que veio sobre a vida de Ezequiel às margens do rio Quebar. Perfeito? Tome muito cuidado sempre. Nós não podemos afirmar que toda manifestação da glória de Deus deve derrubar alguém, como também não podemos, de forma alguma, dizer que aquele que cai por uma manifestação dessa é menino, é imaturo. Não, ok? Nós temos inúmeros textos que mostram alguém não suportando ficar de pé diante da manifestação da glória de Deus. Esse texto de Ezequiel é um. Texto de Daniel mostra Daniel caindo após a manifestação da glória de Deus. O texto também na inauguração do Templo de Salomão também nos deixa isso de forma muito clara, tá? As pessoas não conseguiam ficar de pé. Bem como também o texto de quando vão prender Jesus no Getsêmani, e pergunta Jesus aos soldados que vão lhe prender, ele diz: a quem buscais? Eles dizem a Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu, e quando ele diz sou eu, todos caem ao chão, não suportam ficar de pé. Tá ok, gente? Então, tome muito cuidado, você precisa, ao citar esse texto, deixar isso de forma bem evidente, bem clara, para que não haja complicações para você, tá? Você vai perceber aqui que o capítulo 2 inicia da seguinte forma: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Querido, tenha o cuidado aqui de não fazer interpretações errôneas como muitos fazem, tá? Alguns vão dizer assim: Deus está mandando Ezequiel se levantar porque Deus não fala com quem está caído. Espera aí. Primeiro que essa queda de Ezequiel, ela não é decorrente de um pecado. Ela é decorrente de uma manifestação da glória de Deus. Então Deus não está falando aqui com alguém que caiu por conta de pecado, mas está falando com alguém que caiu por conta da manifestação da sua glória. Segundo lugar, Ezequiel está dizendo, caído no chão, ele disse, e disse-me, filho do homem. Peraí, Deus já está falando com Ezequiel caído. Como é que Deus não fala com quem está caído? Tá ok? Então tome cuidado com essas interpretações, tá ok? Porque você acaba errando, e feio, tá? Deus vai dizer, põe-te em pé e falarei contigo. Então esse pôr-se de pé, que Deus está aqui falando para Ezequiel se colocar de pé, ele é de fato literal, é para que Ezequiel fique de pé, simples. Não tem muita coisa para você extrair disso, tá? Existem textos, irmãos, que é o básico, é só o que está ali mesmo, tá? Não tenta inventar moda, não tenta colocar, acrescentar coisa ao texto que o texto não está falando, tá bom? E Ezequiel vai dizer o seguinte, que entrou nele o Espírito e ele conseguiu ficar de pé e ouvir o que Deus falava com ele. Ou seja, dá a entender aqui que faltava em Ezequiel força suficiente para que ele se colocasse de pé sozinho. Então ele precisa dessa força do Espírito para que ele consiga se pôr de pé. Tá ok? Então, muito cuidado aqui. Se atenha a esse detalhe que é muito importante para nós. Olha só, gente. O que Deus vai falar com Ezequiel? É um momento aqui em que Deus vai fazer com que Ezequiel entenda de fato qual é o seu chamado. E para quem Ezequiel vai profetizar. Essa aula de número 2 é importante para que você entenda qual é o perfil da geração para a qual Ezequiel vai profetizar. Esse é o segredo.
E isso aqui é importante porque isso aqui vai nortear, vai te dar base para todo o livro de Ezequiel. Se você não entender para quem é o povo que Ezequiel está pregando, quais são as características desse povo, tá? Você pode interpretar alguns textos de forma errada, equivocada, tá bom? Então olha só, quais são as características desse povo? Deus vai dizer, Ezequiel, esse povo para qual eu estou te enviando é as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até esse dia. Eu te envio a eles. Ou seja, Deus está dizendo, Ezequiel, você não faz parte de uma geração de profetas oferecido. O oferecido vai por conta própria, o enviado não. O enviado, aquele que envia, se responsabiliza por ele. Então esse é um ponto que você pode explorar dentro de uma ministração tua, tá? Outro ponto interessante é entender que esse povo para qual Deus está levantando Ezequiel para profetizar, é povo de Deus. É um povo que vivia dentro do padrão da Torá, mas agora já não está mais obedecendo ao padrão da palavra. É um povo que se apostatou, é um povo que se rebelou, que virou as costas para Deus. Então Deus está dizendo, eu estou te levantando para você pregar para um povo que tem nome de meu, mas a prática, a vida que eles levam, nega o título que eles carregam. Dizem ser povo de Deus, mas na realidade são casa rebelde. Tá ok? Então essa é a primeira marca, a primeira característica dessa geração de Ezequiel. Outra característica que nós podemos aqui, queridos, analisar, tá ok? É que Deus vai dizer, Ezequiel, eles são de semblante duro e de coração obstinado. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, você pregue, profetize, porque eles são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Gente, isso aqui é muito importante. Esse é um detalhe muito, muito importante, tá ok? Por quê? Deus está deixando claro a Ezequiel, tua responsabilidade é de ir aonde eu estou te mandando e entregar com fidelidade, expor com fidelidade a mensagem que eu te dei. Não se preocupe com o resultado, não se preocupe com quantidade de batizados com o Espírito Santo, não se preocupe com quantidade de almas que foram alcançadas, porque não é você que batiza, não é você que cura, não é você que salva. Você apenas prega. O que você pode fazer é liberar a palavra de batismo, a palavra de cura. Tá ok? É fazer o convite, é fazer o apelo, mas não é você que salva, não é você que batiza. Você pode fazer tudo isso em nome de Jesus, mas não é você quem faz. Tá ok? Entenda isso aqui. O que Deus está dizendo a Ezequiel é, não se preocupe com o resultado, se preocupe em ser fiel às Escrituras. Se preocupe em ser fiel à mensagem que eu estou te dando. Ok? Então, gente, tira esse peso de sobre você. O que Deus está dizendo para Ezequiel aqui, e é importante que você entenda isso, para que você não saia frustrado de cima de um púlpito, é que muitas das vezes a sua mensagem não vai ser recebida, não é porque a mensagem é ruim. Muitas das vezes a tua mensagem não vai ter resultado, não é porque ela não é boa ou não é bíblica. É porque o coração do povo para qual você está pregando é um povo de coração duro. Ou seja, a mensagem até vai, mas bate na parede. A mensagem até é enviada, mas não entra. Tá ok? Então tenha esse cuidado. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Tá ok? Vamos lá. Outro ponto aqui, importantíssimo para a gente aqui ver. Outro ponto aqui, importantíssimo para a gente ver. Ezequiel, tua responsabilidade é de ir, profetizar, para que eles entendam, lá na frente, Deus enviou um profeta. Ou seja, esteve no nosso meio um profeta. Deus está dizendo, Ezequiel, eu não quero que lá na frente eles digam, Deus não levantou ninguém para falar com a gente. Deus não nos deu uma nova oportunidade. Deus não nos deu uma nova chance. Ezequiel, vá, profetize e não se preocupe com o resultado, porque a minha preocupação é lá na frente eles dizerem, Deus não levantou ninguém, Deus nos abandonou, Deus não nos deu uma nova oportunidade. O que Deus está dizendo é, Ezequiel, lá na frente eles não vão poder dizer,
que eu não dei uma nova chance para eles, que eu não abri uma porta de oportunidade, de esperança. Tá ok? E olha o versículo 6, gente. E tu, ó filho do homem, não os temas nem temas as suas palavras. Gente, o que Deus está dizendo é, Ezequiel, a sua geração vai tentar te intimidar com palavras. Eles vão tentar te amedrontar para que você mude a mensagem, para que você recue. Eles vão te olhar com cara feia, para que você sinta a pressão e não pregue o que eu estou mandando, tá? É interessante você ter esse entendimento. Às vezes o público para qual você vai pregar vai tentar de alguma forma te intimidar e te cobrar uma mensagem diferente. Mas seja fiel ao que Deus pôs no seu coração. Olha o que Deus vai dizer. Ezequiel, eles são como sarças e espinhos, e você habita no meio de escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com seus rostos, porque são casa rebelde. Outro desafio, outra característica dessa geração de Ezequiel, é que é uma geração de sarça e de espinho. Sarça e espinho não dá fruto. O desafio para Ezequiel é esse: Ezequiel, frutifique em meio a uma geração infrutífera. E essa geração não dá fruto, não é porque está num solo improdutivo, o solo é fértil. Eles não dão frutos porque realmente não mudaram quem são. São sarças e espinhos. Sarças e espinhos na sua essência não gera fruto. Tá ok? Então o desafio para Ezequiel é esse: em meio a uma geração infrutífera, frutifique. Em meio a uma geração que deveria frutificar, mas não frutifica, a tua responsabilidade é dar fruto aonde eles não dão. Fazer a diferença de fato. Deus diz, Ezequiel, tu habitas no meio dos escorpiões. Eu não sei se você já estudou sobre o escorpião, mas o escorpião ele é interessante porque o escorpião ele ataca com a sua cauda e ataca por trás de forma traiçoeira. O que Deus está dizendo para Ezequiel aqui é que Ezequiel está em meio a um povo traiçoeiro. E o escorpião, quando ele ataca alguém, ele já ataca consciente de que ele vai atacar, mas vai morrer. Então o prazer do escorpião é te ferir, o prazer do escorpião é te envenenar para te matar. Então ele não se preocupa, ele sabe que ele vai morrer te atacando. Mas o prazer dele é tão grande em te ver ferido, em te envenenar, que ele não liga para a própria morte. Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, você habita no meio de um povo traiçoeiro, mas não se preocupe com o ataque dos escorpiões, porque mais forte que o veneno do escorpião é o antídoto que eu coloquei dentro de você, é o Espírito que está dentro de você, é a minha presença na tua vida. Então não temas, Ezequiel, aos ataques desses escorpiões, sobreviva no meio desses escorpiões, frutifique no meio das sarças, não tenha medo da cara feia deste povo, não se preocupe com o resultado da ministração, se preocupe em fazer com que as pessoas entendam que ali esteve um profeta. Ezequiel, eu estou te enviando, você não é um oferecido. Gente, é tanta lição extraordinária que você pode extrair daqui, tá? É tanta coisa linda, rica, tá ok? Olha o versículo 7, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, e aqui nós vamos entrar na aula de número 3, tá? Ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Esse versículo 8 eu vou deixar para comentar na próxima aula, para você, porque vai ser muito importante para nós. O que eu quero aqui, queridos, nesse momento, é que você tenha esse entendimento. Qual entendimento? Quem é a geração para a qual Deus está levantando Ezequiel para profetizar? Casa rebelde. Um povo que diz ser povo de Deus, mas na realidade não é. Para quem é que Deus está levantando Ezequiel para profetizar? Um povo de coração duro, de difícil acesso à palavra, de difícil absorção da mensagem divina,
Quem é o povo para quem Deus está levantando Ezequiel para profetizar? É um povo rebelde. Não é um povo que não conhece a palavra, conhece, só não obedece. Para quem é que Deus está levantando Ezequiel aqui para profetizar? É um povo que tenta intimidar os profetas que Deus levanta. É um povo como sarças e espinhos, infrutífero. É um povo como escorpiões, traiçoeiros. É um povo que, além de não ouvir, não receber a mensagem, ainda tenta intimidar os profetas que Deus levanta para falar. Mas é um povo que Deus não abandonou. É um povo que Deus está dando uma nova oportunidade através da mensagem desses profetas. Então isso aqui é importante porque isso aqui vai te dar base para todo o estudo do livro de Ezequiel. Você entende aqui qual o perfil da geração de Ezequiel. Para quem é o povo para qual Deus levantou Ezequiel para profetizar. Eu quero que você entenda aqui nessa aula que a nossa preocupação não deve ser com o resultado. Vai ter cultos que você vai pregar e não vai ter almas. Vai pregar e Deus não vai curar ninguém. Vai pregar e não haverá batismo. E o problema muitas das vezes não é você, não é a sua extração, não é a sua pregação. Às vezes o problema é justamente o coração do povo para qual você está pregando. É um povo de coração endurecido. Aqui é um ponto para você mergulhar. Quais são as características de um povo com coração endurecido? O que acontece quando o coração do povo está endurecido? Como um coração petrificado, endurecido, pode ser quebrado? Tá ok? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a pedra, ela é quebrada com um martelo, de tanto bater com insistência. Martelar, martelar, martelar. Então a palavra vai batendo, falando, batendo, falando, até que aquele coração de pedra vai se desmanchando, quebrando, e um coração de carne vem. Tá ok? Então, nessa aula, queridos, é isso que eu quero que vocês entendam, o perfil, a característica dessa geração. E o que Deus está dizendo a Ezequiel é, eles não vão querer te ouvir, mas fale. A tua obrigação é falar. É isso que eu quero que você faça. Então não temas os espinheiros, não temas as sarças, nem os escorpiões. Porque maior é aquele que te levantou. Maior é aquele que te escolheu. Mais forte, mais poderosa é a presença do Deus que está em você, do que do veneno deles. Que Deus te abençoe.